Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre as minhas galinhas, né? Ponhadeira. Por quê? Porque é uma coisa que eu iniciei, eu gostei de ter iniciado. Como que eu iniciei? Sem saber de nada. Por que eu iniciei essa criação das galinhas? E por que eu aprendi, né? Ter gosto de criar. E por que eu vi ali uma fonte de renda. Sabe, esses pequenos detalhes você vai ver aqui hoje, nesse vídeo, então não saia daí porque tem conteúdo muito importante e você vai aprender aqui comigo aos poucos, tá? Sempre vai sair vídeo falando sobre a criação da galinha, então se você tem interesse também, como eu, de criar a galinha, de ter uma renda extra, então fique nesse vídeo. Hoje não vou falar da vaca, não vou falar dos peixes, vou falar das galinhas. A galinha tem uma história muito interessante. E é onde que eu fico analisando, estou estudando sobre isso, né, também, para ver se realmente compensa eu levar para frente, né, porque a gente tem que estudar, a gente tem que planejar. Então eu falei assim, eu vou planejar, vou estudar, para me ver se realmente dá para mim continuar com as galinhas. Deixa eu explicar para vocês como aconteceu o início dessa produção de galinha, como aconteceu o início de eu sentir vontade de criar galinha, porque eu quis mexer mais com galinha do que com outra coisa aqui na roça, tá? Então vamos lá. Meu filho tinha pegado uma cotinha boa de galinha, né, caipirão, tá? Criar e depois vender. Lá na nossa casa, lá embaixo, então foi lá que nós fez esse começo. E aí eu que cuidava, né, porque ele não tem tempo, ele trabalha, ele falou, mãe, é com a senhora, tá? Então eu fiz o que eu pude. Quando ela chegou no tempo da gente matar para vender, ele pegou e tirou 4 galinhas. Ele falou, mãe, a senhora vai ficar com essas 4 galinhas porque a senhora me ajudou tanto e tal. Tá bom, me deu 4 galinhas, que são essas benditas galinhas que estão aqui ainda, né, graças a Deus, me ajudando bastante. Porém, já tá bem velha, já estão bem, sabe, aquela coisa assim, tá gastando muito, né? Chega na hora da gente, né, dar que tá cheio de mosquitinho, viu, gente? E eu saí dali moda zoada, aqui já tá bem assim, em dos matos, né? Eu falei, mas eu vou... Aí elas me ajudou bastante, elas colocam uns ovos muito grandes, sabe, né? Todo mundo que gosta de ovo de galinha caipira e nem caipirão, mas é muito lindo o ovo delas, né? Mas infelizmente, elas estão colocando muito pouco, acabou a produção delas, né? Então chega a hora da gente também ter que dar um fim, né? E aí, com isso, meu marido foi e falou assim, ele me viu criando essas 4 galinhas, eu vou comprar 25 galinhas ponhadeira para você. Aí ele comprou, mas aí os pintinhos, né, lógico. Aí teve um processo de crescimento, gasta bastante isso aí. Se a gente pudesse comprar grande, mas o porém da grande, que o povo deve vender um absurdo. Então, você acaba comprando pintinho. E aí, até chegar adulto, tá um trabalho, né? Então, dessas 25 galinhas dele, sobrou umas 21. Aí ficou com 21 por aí com as caipirão, né? Chegava aí às 25 de novo. O que acontece, né? Começou a colocar ovo, né? Então eu fui colocando na fruteira ali, assim parado, uma quantia boa de ovo. Então eu vi que eu tava tirando assim a quantia de 100 ovos por semana. Falei, não, eu sozinha, mas ele não vai consumir isso tudo, né? E aí ficava ali guardado até estragar, né? Então eu falei, não, vou vender, vou começar, né? Porque eu sempre fui uma negociante, né? Aí eu comecei a oferecer para as pessoas, né? O ovo ali, coloquei no status, né? Do meu WhatsApp. E apareceu muitas pessoas interessadas. Porém, faltava. Vocês veem como é que é as coisas, né? Faltou ovo para poder eu estar vendendo para meus clientes. Então, os clientes que eu tinha, comprava. E depois, quando perguntava, eu dizia, não tem. Aí você sabe, né? Que as pessoas não têm a mente assim de entender, não tem, né? Então elas começam a sair, afastando uns poucos. Aí quando eu vi que dava alguma coisa, não era aquela coisona, não, tava vendendo 20 ovos, gente, entenda, por R$ 12. Eu acho que eu tava vendendo muito barato. Aí começou por R$ 11, depois a ração subiu e eu coloquei por 12, mas mesmo assim, assim, pra gente que tá gastando com a ração é caro. Sai barato, quer dizer, não sai caro, sai barato para nós e, né, para eles também, consumidor, às vezes acha que tá caro, mas não tá. A gente que tá ali naquele corre-corre sabe que tá barato demais, porque a ração se torna cara, a galinha se torna cara a moda ração. Então,
Quando eu vi aquilo, eu falei, me interessei, né? Falei assim, eu já criei galinha antes dessas que o meu filho me deu, mas caipira, lá na minha casa lá embaixo, naquele tempo quase não tinha gente, cachorro assim, quase não tinha gente que malinava cachorro, então eu criava solta. E eu criei ali muita caipira, sabe? E eu vendia a galinha, não vendia o ovo. Então, de vez em quando aparecia minhas galinhas eram tudo bonita, porque não sei, eu tenho um dom, sabe? Quando a pessoa tem um dom para alguma coisa, às vezes eu deixava solta e só que eu tinha um cuidado também, né? Não é só deixar solta, eu tinha cuidado quando elas ficavam doentes, eu tinha cuidado quando elas adoeciam, ou assim, até quando, às vezes, teve umas 2 vezes que carro atropelou elas, né? Eu tentei salvar, tentei cuidar. Então, aquele cuidado que eu tinha, e de dar comida pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, água limpa, as minhas galinhas eram grandona, bonita, cada frangão assim que dava gosto. Então, eu acabava vendendo aquilo ali, e já me ajudava bastante, que era só milho que eu gastava com elas, né? E algum remedinho assim, mas não era direto não, porque eu usava aquelas pilhas de rádio, que os povos antigamente usavam no rádio, aí jogava no mato umas pilhonas velhas, falava assim, ah, não presta mais, jogava, né? Aí você ia catando nos terreiros assim dos outros, aí eu já guardava. Para quando as galinhas começassem a morrer, adoecer, eu já fazia o remédio ali. Um dia eu posso fazer um vídeo específico sobre isso, né? Caso vocês queiram saber o que é isso, Maria, que remédio é esse, mas eu fazia, juro para vocês. Então, voltando aqui, eu falei, se tá dando 100 ovos por dia, então eu vou crescer minha produção de galinha e vou ver se dá uma renda, né? Eu pensei nessa renda e fui, comprei mais 20, não, comprei 30 e poucas galinhas, aonde me enganei. De 30 e poucas galinhas no pinto, né, que a gente pegou foi pinto pequeno, das punhadeiras, fui morrendo, fui naquela época que tava fazendo frio e etc, a gente não tinha muito, assim, uma sabedoria, né, e foi morrendo, quando ficou ali pro final, eu tô com, acho que umas 21 ou 22 também, só dessas também que agora tá chegando a hora delas começar a fazer a produção, né, começar a ter produção delas, não sei se vai ser agora pro final de agosto, se começo de agosto, mas elas já estão uma franguinha, então já a partir do mês que vem eu vou começar a dar ração para elas para colocar, porque para crescer eu já estou dando agora. Mas então, eu pensei assim, eu vou crescer minha produção, aí eu botei logo 30 e poucas galinhas, mas infelizmente perdi cento e pouco reais, R$ 150 perdi com a galinha. Nem o homem que me vendeu acreditou, porque ele disse que nunca viu morrer tanta galinha assim, eu disse, pois morreu. Os pintos, né, quer dizer. Os pintos morreu assim, uns morriam afogados, outros morriam doentes. Não sei como é que te explicar, não. Outros do frio amanhecia duro. Ainda tentei salvar alguns, mas não deu certo. Aí, dessas aí, elas estão chegando aí no ponto, mas também tá demorando. As galinhas que eu botava 100 ovos por semana, hoje elas colocam aqui pra mim em torno de quê? Sabe de quê, gente? De 3, 4 ovos por dia. É desmorecedor. Então, elas ainda comem alguns ovos, né? Quando meus clientes, alguns que ainda ficou para trás, perguntam, ei Maria, você tá tendo ovo para vender? Eu for responder o quê? Fala, as galinhas deu uma parada, as galinhas deu uma maneirada e tal. E dessas galinhas que eu tinha ali, eu agora, se eu tiver em torno agora de umas 20 galinhas ou menos, porque morreu bastante. Né? Fora essas caipirão que o meu filho me deu, o meu marido me deu mais caipirona, aquelas galinhas caipira que tinha, ele deixou, na vez que ele foi matar os galos para vender, ele deixou pra gente deixar na produção de ovos, então em torno ali tinha quase 30 galinhas, mas aí com essas coisas que aconteceu, morreu bastante, e agora eu tô com o quê? Com umas 20, 21 galinhas, e, né, se eu matar essas 4 caipirão antigas que eu tenho, vai simplesmente ficar menos. E não morreu, vocês não têm ideia, morreu mais foi as galinhas punhadeiras. Não foi a caipirão parece que é mais resistente. E contando para vocês, né, que eu tenho mais algumas remessas pequenas, mas essas remessas também vai demorar a colocar. E tenho também umas remessas de caipirão, só que eu vou parar de mexer com caipirão, porque dá trabalho na hora de limpar, né? Então não é todo mundo que você encontra por aí que quer limpar. E a gente tem que passar as coisas para a pessoa, para o freguês, para o cliente, bem limpinha. Eu não gosto de coisa bagunçada. Então, meu marido disse que dava muito trabalho. Então, o que eu pensei? Comprei 2 remessinhas, né? Morreu bastante. Aí, essas remessas que eu tenho ali, eu vou pegar as fêmeas.
vou deixar elas pondo também junto com a botadeira, algumas. Vou pegar um pouco das fêmeas, vou separar e deixar um galo só para fazer o ovo ficar galado, para mim poder produzir minha própria caipirana, entendeu? Para não ter mais que comprar caipirana. Então, essa parte eu vou tentar fazer mais depois. Agora não, né? Quando os pintos virar galinha, etc, etc. Agora não. Porém, eu não tenho aí no total de galinha assim, mesmo que deve ficar grande, todas elas, chegar a ficar grande, eu não tenho em torno nem ainda de 50, eu acho que 50 eu tenho. Até 60 galinhas por aí, acho que pode ser se não morrer mais nenhuma, né? Mas é pouco. Para você viver de ovos, para você viver de galinha, você precisa ter uma média de 200 a 400 galinhas. Eu vi um vídeo de uma mulher que ela fala que 400 galinhas, 400 e pouco, lógico, ninguém não bota sempre ali o ponto certinho não, sabe? Ganhar dinheiro, né, na roça, aproveitar seu tempo, sua terra, mas ao mesmo tempo eu volto a dizer para vocês que poucas galinhas só vão dar gasto, porque você vai vender só para redondeza, os ovos que ficar, vai ficar, ou você come ou você dá, então não compensa, sabe? Você precisa de uma quantia de 200 a 400 galinhas, mas como assim, Maria? Para você ter uma quantidade boa de ovos por dia, para no final de semana você ter uma quantia maior de ovos, para que você venda para um mercado, para alguma coisa assim. Porque se você ficar vendendo só no lugar que você mora, você vai conseguir uma renda por mês? Você não vai tirar dinheiro nem para assim, comprar o saco de ração. Que mesmo a minha dando 100 ovos por semana, eu juro para vocês que eu não conseguia tirar dinheiro nem para comprar o saco de ração. Então, assim, não vale muito a pena. Eu não sei se é porque eu também vendia ovos muito barato, ainda vou estudar bastante isso aí. Não sei se a gente vende ovos por 12, né? Eu coloquei essa quantia de 20 ovos, né? Mas eu não sei se vende por dúzia mesmo. Eu fico assim perdida. Se vocês sabem, se vocês entendem um pouco disso aí, vocês deixem aí no comentário para estar me ajudando. Como é que se fala? Tudo que vocês deixarem no comentário que for para me ajudar vai ser bem-vindo, entendeu? Porque meu plano é tentar render a produção de galinha, só que assim, falta verba, né? Então eu tenho que ir devagar. E é isso, gente. Hoje eu vim falar sobre as galinhas específico, mas tem mais história pra gente conversar com vocês. O vídeo vai ser, né, específico, como eu falei pra vocês aí, sobre a galinha. Mas vai ter mais história, mais papo, então fica atento aí no canal que vai sair muito vídeo aí.